Saudações musicais, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Coutre, professor de música, e você está na playlist Livros que Tocam, onde nós conversamos sobre alguns livros que, de alguma maneira, vai nos levar a fazer algum tipo de audição. Antes de apresentar o livro de hoje, eu quero te convidar a deixar o seu joinha no vídeo, deixar aí o seu like, e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de novos vídeos. E se você conhece alguém que estuda música ou se interessa por assuntos de música e acha que o conteúdo desse vídeo é importante, nos ajude aí na divulgação com seus grupos, com seus amigos, ok? E assim você vai estar ajudando o canal a crescer e estar levando informação a mais pessoas. Então vamos lá, pessoal. O livro de hoje é o livro Dom Pedro I, a história não contada, do escritor Paulo Rezzutti, lançado aí pela editora Leia. E você pode estar me perguntando assim, Márcio, o que um livro de Dom Pedro I está fazendo na lista Livros que Tocam? Bom, pessoal, você já viu o título aí, Dom Pedro I e a música do seu tempo, mas a gente vai ver algumas curiosidades, não só da música no tempo de Dom Pedro I, mas também da própria vida de Dom Pedro e qual que foi a sua relação com a música, tá bom? Lembrando que toda vez que eu falar sobre Dom Pedro nesse vídeo, eu vou estar me referindo ao Dom Pedro I no Brasil ou Dom Pedro IV em Portugal. E sempre que eu precisar falar aí sobre o Dom Pedro II, por exemplo, eu vou falar Dom Pedro II. Então, fora isso, no vídeo aí, toda vez que eu citar Dom Pedro, eu vou estar falando dessa figura aqui, ok? Bom, então vamos lá. Pessoal, eu fico boquiaberto quando eu vejo alguns canais de literatura que eu sigo, quando a pessoa fala que chega a ler até 7 livros ao mesmo tempo. Bom, a gente não é um canal literário aqui, mas a minha organização de leitura ela se dá de duas formas. Eu tenho os livros que eu leio na parte da manhã, que são os livros geralmente que eu trago para o canal, que são os livros relacionados com música, que é o livro que eu leio aqui no meu escritório, que envolve mais pesquisas, fichamentos, que estão relacionados com a minha pesquisa e também relacionados com esses 12 livros para 2021, que vocês já conhecem. Se você não conhece, eu vou deixar linkado aqui no card. E também eu faço um outro tipo de leitura, que é a minha leitura de cabeceira, que são livros assim de literatura clássica, que são livros que não exigem pelo menos de mim uma pesquisa, né? Que são os livros que eu costumo ler quando eu vou dormir. E geralmente esses livros eles não vêm para o canal. Aliás, eles só vão aparecer por aqui quando eu faço algum tipo de unboxing, alguma coisa assim. Eles aparecem, mas como não tem relação direta com música, eles não vêm para o canal. E já fazia algum tempo que na minha playlist eu tinha alguns livros desse escritor Paulo Rezzutti na minha wishlist. E o livro que estava no meu radar para ler era o livro do Dom Pedro II, porque quando a gente fez esse vídeo aqui, que a gente falou sobre esse livro aqui do Júlio Medalha, Música Maestro, a gente viu a relação que Dom Pedro II tinha com a música, a sua amizade com Wagner e tudo mais, assunto que, aliás, eu pretendo estar trazendo para o canal mais para frente. Então eu queria ler esse livro do Dom Pedro II. E aí eu entrei em contato com o Paulo Rezzutti, mandei um direct para ele e ele foi muito atencioso comigo. Eu perguntei para ele assim, Paulo, você acha que precisa ler os seus livros em ordem cronológica? E ele disse que não teria necessidade, que eu poderia começar com qualquer um. Aliás, se você não conhece ainda os livros do Paulo Rezzutti, eu vou deixar eles espalhados aqui na tela. E siga o Paulo Rezzutti no canal dele, que é muito interessante e traz bastante conteúdo assim, em relação a histórias. Você não pode deixar de conhecer o trabalho do Paulo. Mas como eu tenho aí um certo toque quando eu vou ler livros de cronologia, eu resolvi começar pelo Dom Pedro I e naquele esquema, né, livro de cabeceira, sem aquele compromisso com a pesquisa e tudo mais. Só que, para minha surpresa, ele começou a entrar em alguns assuntos de música que me chamaram a atenção. E aí, pelo menos 3 partes do livro, que vou chamar aqui no vídeo de pelo menos 3 gatilhos mentais que eu tive nesse livro, que me fez assim migrar ele de livro de cabeceira para livro de pesquisa e trazer aí algumas coisas interessantes para vocês.
Bom, então conforme eu ia lendo o livro, eu percebi que ele ia citando algumas cerimônias que envolvia música, algumas pessoas que frequentavam teatro e tudo mais. Nada muito aprofundado, aliás, não é essa a intenção do livro. Porém, ele traz algumas informações que eu achei muito importante, mesmo que ele não as aprofunde nessas informações, mas ele teve uma precisão, que eu diria cirúrgica, em trazer esses detalhes para nós. E o primeiro detalhe que me chamou muita atenção está na parte 2 do livro, mais exatamente lá na página 76, onde ele vai narrar a adaptação da chegada da família real, de toda a corte portuguesa, no Rio de Janeiro em 1808. Então ele vai falar sobre a infância, a adolescência do Dom Pedro I, e vai falar sobre a sua educação, e dentre outras coisas, várias coisas que Dom Pedro I estudou, ele estudou música. E então o livro vai citar aqui que o reverendo irlandês Robert Walsh, capelão da Embaixada Britânica no Brasil de 1828 e 1829, declarou, abre aspas, a atividade que ele mais se devota é a música, pela qual ele desenvolveu em uma idade precoce uma forte predileção e mostrou um decidido talento. Ele não apenas aprendeu a tocar uma variedade de instrumentos, mas compôs, eu fui informado, muitas das músicas para a capela de seu pai e a peça mais popular agora no Brasil. Tanto as palavras quanto a música são de sua composição, atestando o seu talento. Então olha que interessante, né? Apenas em uma página aqui, nessa página 76 do livro, além de trazer um Dom Pedro I dedicado aí aos estudos de música, ele era multi-instrumentista, compositor, e também vai descrever aqui nessa página alguns estilos de música popular que existia na época, que era o lundu, né, e a modinha. Mas a gente pode perceber também que naquela época existia também a chamada música erudita, embora a música clássica, digamos assim, ela estava mais relacionada com as práticas religiosas do que com as salas de concerto propriamente ditas. Mas sobre essas práticas de música popular eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, mas se você tiver interesse em estudar alguma coisa sobre a prática da música popular do período colonial, eu vou sugerir para você esse livro aqui, do José Ramos Tinhorão, que inclusive ele veio a falecer agora no começo de agosto, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, que se chama As Festas no Brasil Colonial, e também esse livro dele, que é a História Social da Música Popular Brasileira, onde ele vai aprofundar com mais detalhe essas questões aí da modinha, do lundu, e se você tiver interesse que eu traga esses assuntos, por favor, deixa aí nos comentários. Bom, então nessa página 76 aqui, o capítulo denominado Retomando a Educação do Príncipe, né, do Dom Pedro I, ele vai falar então sobre a chegada do Marcos Portugal em 1911. Aliás, não é demais lembrar, né, quais eram as condições em que a corte portuguesa chegou no Brasil. Napoleão Bonaparte estava ali tocando terror na Europa e estava chegando próximo a Portugal. E Dom João VI, né, com o apoio da Inglaterra, pega toda a corte portuguesa e vem para o Brasil. Agora, sobre detalhes da vinda e de números e tudo mais, você leia o livro do Dom Pedro I, que ele cita isso de uma maneira muito legal. E a família real, então, vem para a Bahia, né, vem para Salvador e logo se instala no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil já desde 1763. Só que o Rio de Janeiro ainda era uma cidade pequena. E embora a economia baseada na exploração, na mineração do ouro já estivesse em decadência, o grande centro comercial e cultural da época no Brasil era aquela região ali onde a gente conhece hoje como Ouro Preto. Ali estavam concentrados os melhores arquitetos, os melhores músicos, os melhores artistas. Aliás, Aleijadinho era daquela região. Então, de certa forma, tudo que havia de melhor no Brasil tinha uma tendência de se concentrar ali. A região atraía músicos que vinham da Bahia, de Pernambuco, uma vez que Rio e São Paulo também ainda não eram grandes centros. Então, embora houvessem manifestações populares de música, a música que se fazia estava muito relacionada com as atividades da igreja. Tanto é que, ao lado das igrejas, sempre se construía uma escola. E o que se estudava naquela escola, principalmente a música, estava ligado às atividades da igreja.
E uma dos cargos mais cobiçados pelos músicos da época era o cargo de mestre de capela, que era o cargo máximo que um músico poderia atingir. E se você quiser saber mais também detalhes sobre essa parte da música erudita, clássica, digamos assim, do período colonial, antes da chegada da família real no Brasil, eu indico para você esse livro aqui, História da Música no Brasil, de Vasco Maris, onde ele vai citar, por exemplo, que em Minas Gerais havia João de Deus Castro Lobo, em Prado, próximo a São João del Rei, havia um músico chamado José Joaquim de Paula Miranda. Na Bahia havia um tal de Damião Barbosa e outros que eram músicos, às vezes padres, que estavam ligados, aí são compositores ligados com a música da liturgia, a música da igreja. Só que no início dos anos 1800, com a queda dessa economia do ouro, alguns começaram a migrar para a cidade do Rio de Janeiro. E um deles, e talvez o mais famoso, foi José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita. Só que esse morre em 1805 e ele não vai presenciar, então, essa chegada da corte, né, da família real ou imperial lá de Portugal, tá? Se eu estiver falando errado, vocês, por favor, me corrijam nos comentários aí. Bom, então eu citei alguns músicos aí que haviam no Brasil nessa virada do século XVIII para o século XIX. E quem que era o mestre de capela ali da Catedral do Rio de Janeiro? Bom, quem cuidava da música ali no Rio de Janeiro, quando a corte chegou no Brasil, era um padre chamado José Maurício Nunes Garcia, que ele era um músico prodígio, ele era regente, ele era um excelente organista, escreveu mais de 400 peças, sendo apenas 4 de caráter profano. Quando Dom João VI chega, então, ele cai nas graças de Dom João VI. Dom João VI, então, vai bancar uma escola de música para ele, enquanto Dom João VI esteve no Brasil até 1822. E a obra, então, do padre José Maurício, ela vai sofrer uma grande influência com essa chegada da corte, entre 1808 até 1811. Por quê? Porque a corte estava acostumada com um tipo de música mais moderna, digamos assim, que eles estavam acostumados ali na Europa. E isso exigiu, então, do padre José Maurício uma mudança aí na sua maneira de compor. Então, as peças de José Maurício dessa época, elas são diferentes do que ele compunha antes. E aí, com a chegada da corte, ele também se torna mestre de capela da Capela Real de Dom João VI. Isso vai exigir dele bastante trabalho. Então, Dom João VI ele não vai contribuir só para a questão do desenvolvimento social e urbano da cidade do Rio de Janeiro, né, e econômico. Ele vai autorizar a criação de indústrias, ele vai fazer a abertura dos portos, ele funda o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a imprensa, a Faculdade de Medicina, e ele funda também a Academia de Belas Artes, implantando o quê? O ensino de artes no Brasil. Só que com a chegada de todas essas benfeitorias, né, da corte do Brasil e de toda a elite portuguesa que vem para cá, chega também algo aí muito triste que pode ter afetado a carreira do padre José Maurício, que é o preconceito. Por quê? Porque além de ser brasileiro, ele também era mulato. E essa alta sociedade aí que envolvia Dom João VI tinham um certo desprezo por quem tinha essas características. Mas não é só o preconceito que vai afetar a obra do nosso padre José Maurício, mas também esse costume com as novidades estéticas da Europa. E para atender melhor essas exigências, Dom João VI traz de Portugal muitos músicos e nessa leva chega o maestro, então, Marcos Portugal, que também era um músico prodígio, autor de várias óperas e fazia um determinado sucesso na Europa. Inclusive, ele era o mestre de capela da Capela Real lá em Portugal. E como Marcos Portugal, então, tinha preferência pelos membros da corte, isso fez com que a estrela do nosso padre José Maurício brilhasse cada vez menos. E ele vem a morrer desamparado e na pobreza em 1830, deixando então uma obra aí muito rica e que merece ser pesquisada e ouvida.
E se o nosso padre José Maurício, então, não tinha uma orquestra, né, completa à sua disposição e ele tinha que fazer as suas composições baseadas nos músicos que ele tinha disponível, Marcos Portugal agora ele não vai ter esse problema, porque junto com a vinda dele, então, vem outros músicos e há relatos de viajantes que passaram pelo Brasil que naquela época o Brasil tinha uma orquestra assim no mesmo nível de orquestras que havia na Europa. Graças, então, ao investimento de Dom João VI na música, em 1813 ele vai construir um suntuoso teatro que se chamava Real Teatro de São João, que logo ele pega fogo, passa por várias reformas e hoje ele ainda é um teatro que é o conhecido Teatro João Caetano. E isso mostra, então, que a música não vai estar em função apenas do serviço religioso, mas ela começa então a ocupar um lugar aí nos teatros, aos concertos e às óperas que começaram a ser apresentadas por aqui. Inclusive há relatos de que o nosso padre José Maurício compôs uma ópera, só que essa ópera se perdeu no incêndio aí do teatro. Bom, e como o foco do nosso vídeo é o Dom Pedro I, o Dom Pedro I foi aluno tanto do padre José Maurício quanto de Marcos Portugal, e ele foi aluno também de um outro músico austríaco que passou pelo Brasil, chamado Sigismund Neukomm. E por falar em austríaco, antes de falar sobre esse terceiro professor de música que Dom Pedro teve, esse livro então ele me ativa o segundo gatilho mental, no qual eu vou entrar com vocês agora. Bom, quem está um pouco ligado aí na história de Dom Pedro sabe que ele foi casado com uma princesa austríaca, a Dona Leopoldina, que era filha de Francisco I, o imperador da Áustria. Então, ainda na parte 2 do livro, quando Paulo Resulti vai falar sobre a educação da princesa Leopoldina, ele vai falar então também que ela estudou música, que ela tocava cravo, até que na página 88 inicia um capítulo chamado O Congresso de Viena e Dona Leopoldina. Aí, quando eu li Congresso de Viena, eu já fiquei de orelha em pé, porque não precisa ser um grande conhecedor de história da música para saber que Viena é a capital da música. E muitos dos principais compositores da história da música europeia, sobretudo, passaram ou moraram ou nasceram em Viena. Bom, então o livro falando sobre o Congresso de Viena, ele vai falar que houve no Congresso. Por exemplo, ele cita um grande baile no dia 5 de outubro, depois um outro baile para 4.000 pessoas no dia 10, e eu falei, não é possível que não tenha algum músico famoso envolvido com esses bailes. E aí eu fui pesquisar quem que era o músico, então, contemporâneo ali da Dona Leopoldina, do Congresso de Viena, e que estaria presente nesse evento. E foi aí, então, que eu cheguei nesse músico aqui, nesse compositor, Ludwig van Beethoven. E aí eu achei muito interessante. E aí eu queria saber que tipo de Beethoven que estava ali. Se era um Beethoven novo, se era um Beethoven velho, o que ele já tinha composto. Será que ele compôs alguma música para o Congresso de Viena? E aí então, graças ao índice onosmático que esse livro tem, e tem um item chamado Congresso de Viena, e eu fui ler, então eu li eu não li esse livro completo ainda, mas eu consegui fazer essa pesquisa. E eu li o miolo dele aqui, cerca de 100 páginas do período pré-Congresso de Viena, Congresso de Viena e pós-Congresso de Viena. E aí eu consegui extrair desse livro, então, que tipo de Beethoven que estava naquela época do Congresso de Viena. E era um Beethoven que tinha 44 anos, e abrindo aspas para o livro que diz assim: se sentindo, envelhecendo, infeliz, cronicamente doente, que tinha cada vez mais dificuldades de ouvir qualquer coisa, exceto o que cantava em sua mente. Um homem de poucos ou nenhum amigo com quem desabafar. Então a gente pode ver aí um Beethoven já experiente, ele já havia escrito a sua 7ª sinfonia e ele estava meio que em decadência aí, com alguns problemas com seus mecenas, ou seja, aquelas pessoas que sustentavam os músicos naquela época, e ele estava numa fase com bastante dificuldade financeira, onde ele pegava algumas peças sob encomenda para fazer. E o curioso é que nessas peças ele colocava muitos clichês e muitos exercícios e experiências que ele fazia para fazer peças rápidas. Então é interessante, às vezes a gente vai
numa sala de concerto ouvir Beethoven e mal sabe que era uma peça que ele fez ali às pressas e de qualquer jeito, que ele mesmo considerava que não era uma peça boa. Pelo menos é isso que nos traz esse livro aqui. E ele cita uma dessas peças, que é uma peça que foi apresentada no Congresso de Viena, chamada A Vitória de Wellington, a Opus 91. E é interessante que, se você conhece aquela música que aquele fala fulano é um bom camarada, fulano é um bom camarada, ela tá nessa peça aí. Bom, dentre muitas outras peças de Beethoven que foi apresentada então no Congresso de Viena, né? Uma foi a Sétima Sinfonia, a outra foi essa Vitória de Wellington e também a sua ópera Fidelio. Bom, e por falar em sinfonia, é curioso lembrar que a Terceira Sinfonia de Beethoven, a conhecida como a Heroica, ela foi dedicada a Napoleão Bonaparte. Inclusive o nome dela era Sinfonia Napoleão, que ele mesmo rasurou a dedicatória quando Napoleão invade a Áustria. E por falar em Napoleão, o que simbolizou então o Congresso de Viena? Napoleão já estava em queda, as fronteiras da Europa estavam todas bagunçadas e desorganizadas, e houve então esse evento ali em Viena, o Congresso de Viena, onde vários estadistas se reuniram para que pudesse ser aí reestruturada de novo a economia e as fronteiras da Europa. Só que esse evento, que era para durar algumas semanas, ele acabou durando vários meses, né? Ele foi de setembro de 1814 até junho de 1815. E só para a gente entender um pouco da dimensão desse evento, eu vou pegar o livro dos Romanov aqui, que ele fala sobre isso. Esse livro dos Romanov aqui, na página 410, ele vai falar o seguinte. Então ele vai citar a chegada do Alexandre lá no Congresso de Viena, e aí a gente vai ter uma noção do tamanho que era esse evento. Então ele diz assim: no dia 13 de setembro de 1814, Alexandre foi saudado pelo imperador Francisco, que é o pai da Dona Leopoldina, nos arredores de Viena, onde talvez tenha acontecido o banquete internacional mais consumista de toda a história. Um congresso com 2 imperadores, 5 reis, 209 príncipes reinantes, aproximadamente 20 mil funcionários, entre marechais e ministros, e escriturários e espiões, e quase todos os caçadores de tesouros, charlatães e prostitutas da Europa. Talvez uns 100 mil ao todo, negociando, chantageando e fornicando para ter acesso aos bailes e banquetes e reformular um continente depois de 20 anos de guerra. Olha só que interessante esse relato aqui que a gente encontra no livro dos Romanov. Então esse era o ambiente que a nossa Dona Leopoldina estava ali imersa, né? E aí havia concertos de gala, ópera, teatro, saraus, cavalgadas, banquetes, encenações de combates medievais com cavalos, passeios de trenós, caçadas, que é o que ela vai praticar com Dom Pedro aqui no Brasil, e muitas outras. E aí no Congresso havia então encontros de grandes proporções, mas também haviam encontros em pequenas proporções. E o embaixador da Rússia, o conde Razumovsky, ele também era mecenas de Beethoven e ele conhecia então os czares. E no seu palácio ali em Viena havia então essas festas de menores proporções, onde Beethoven estava presente, tocando ali para os presentes, e dentre eles o czar e a czarina. Inclusive, esse livro aqui do Beethoven vai falar que a Polonese para piano ela é dedicada à czarina, e ele traz aí também os detalhes de como isso se deu. Aliás, foi essa ligação com Beethoven e os czares que eu fui pesquisar o Congresso de Viena também aqui no livro Os Romanov. Bom, então só para concluir a participação de Beethoven no Congresso de Viena, o livro mostra então que ele estava em decadência, tanto profissional quanto emocional, só que o Congresso de Viena foi muito importante para Beethoven porque ele ganha aí uma repercussão internacional de novo, né, uma vez que vários representantes de vários países estavam na Europa e presenciaram aí os concertos e a obra de Beethoven. Então ele teve, de certa forma, uma guinada novamente na carreira dele. Lembrando que foi nessa época também que Beethoven ele tinha auxílio para que ele pudesse reger, né? Para quem viu um dos filmes que
Eu vou colocar a cena do filme aí, onde aparece a assistente dele regendo a peça junto com ele, só que no filme é a Nona Sinfonia. Só que aqui já Beethoven tinha um auxílio, só que quem auxiliava Beethoven para fazer as suas regências era um mestre de capela amigo dele, chamado Michael Umlauf, que ficava escondido, mas se aproximava de Beethoven e encostava nele quando era necessário. Então, assim, é uma parte meio triste aí da história de Beethoven, que diz até que às vezes Beethoven ajoelhava no chão, fazia gestos e a orquestra costumava aí a tirar sarro e a rir dele, mas sempre esse maestro chegava perto dele e não deixava com que a música aí parasse e a orquestra continuava a tocar a sua música. Bom, então é nesse ambiente cultural assim da Europa que a Dona Leopoldina ela foi criada e formada, e logo depois de poucos anos ela estaria no Brasil, e aí não vai faltar cartas dela reclamando da falta de cultura que ela sentia no Brasil, uma vez que ela declara isso nas suas cartas, e o Paulo Resulti ele traz brilhantemente assim esses detalhes no livro do Dom Pedro I. Bom, e nesse período, então, pós-queda napoleônica, muitos europeus vêm para o Brasil, e um deles que passa por aqui é esse austríaco e músico, o já citado Sigismund Neukomm. Só que sobre esse músico, o Paulo Resulti, ele me confidenciou também numa mensagem, que ele fala bastante sobre o livro, no livro da Dona Leopoldina, só que eu não tenho esse livro ainda, então fica o meu apelo aí, ó. Se você quiser me dar um presente, viu, Paulo, editora Leia, eu quero muito ler esse livro e trazer os detalhes mais sobre o Sigismund Neukomm, tá? Eu já tenho o livro do Dom Pedro II, então eu vou trazer os detalhes desse terceiro músico num próximo vídeo para vocês. Mas então eu só vou adiantar que ele, além de ser conterrâneo aí de Mozart, ele era aluno de Haydn, e quando ele esteve no Brasil, ele deu aula não só para Dom Pedro, quanto para Dona Leopoldina também. Bom, lá em 1818, então, a Dona Leopoldina, já casada com Dom Pedro I, vivendo aqui no Brasil, ela manda uma carta para o pai, o Francisco I, aquele que bancou todo o Congresso de Viena lá, e nessa carta, que tanto o Vasco Maris quanto o Paulo Resulti no livro deles citam essa carta na íntegra, vai falar sobre os dotes musicais do Dom Pedro I. E aí ela diz assim para o pai, eu vou ler a carta para vocês, abre aspas, que diz assim: o meu marido é compositor também, faz-vos presente de uma sinfonia e um Te Deum, compostos por ele. Na verdade, são um pouco teatrais, o que é culpa do seu professor, mas o que posso vos assegurar é que ele próprio os compôs sem o auxílio de ninguém. Então, olha que interessante, uma carta que é enviada aí para a Áustria, para o Francisco I, presenteando ali com algumas composições do Dom Pedro I. E sobre essas composições é que o livro me atiçou, digamos assim, o terceiro gatilho mental, que me fez pesquisar mais, e agora mais especificamente sobre o próprio Dom Pedro I como compositor. E sobre o Dom Pedro I, então, como músico, tanto o Maris quanto o Resulti também vão falar sobre a sua relação com os instrumentos. Ele era multi-instrumentista. Inclusive, diz o Maris que ele organizava concertos no Rio de Janeiro, e ao redor do Rio de Janeiro, inclusive, muitas vezes, ele assumia o primeiro clarinete da orquestra. Ele tocava junto com a orquestra. Dentre os instrumentos que Dom Pedro tocava, na lista do Resulti diz que Dom Pedro sabia tocar pelo menos fagote, trombone, clarinete, flauta, violoncelo e rabeca, o que é uma espécie aí de violino. Na lista do Resulti, ele omite o violoncelo, mas ele acrescenta o clarim, o cravo e o violão. E ambos os livros diz que ele gostava de modinha. Bom, enquanto compositor, existe uma história que Dom Pedro I teria composto o hino da independência no mesmo dia 7 de setembro de 1822, onde ele gritou lá às margens do Ipiranga, independência ou morte, e que teria sido entoado esse hino naquela mesma noite. Porém,
Os musicólogos discordam dessa versão, uma vez que seria impossível ele compor, passar para a orquestra ensaiar e ser executado. Essa lenda, na verdade, ela surge em 1909, numa publicação feita por Eugênio Egas, que se propagou e acredita-se que isso seja verdade. Há algumas hipóteses que naquela noite a versão de Marcos Portugal tenha sido entoada, e a outra versão é que nenhum hino tenha sido tocado, onde apenas um drama, O Convidado de Pedra, tivesse sido apresentado. De qualquer forma, a versão mais provável e aceita é que a letra foi feita por Evaristo da Veiga em 16 de agosto de 1822, Marcos Portugal tenha feito o arranjo original, né, cujo livreto da primeira impressão se encontra no acervo do Arquivo Nacional, e que dias depois, Dom Pedro I, então, ele ajustou a sua versão à letra, que é a que nós conhecemos hoje. Então, os originais dessa versão do Dom Pedro I estão no acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vocês entenderam mais ou menos o que aconteceu? Então, Marcos Portugal havia feito um arranjo baseado na letra do Evaristo da Veiga e Dom Pedro I fez o arranjo, sim, mas posteriormente, não no mesmo dia em que foi dado o grito da independência, porque seria aí virtualmente impossível, né? Até o próprio Vasco Mariz ele traz essa questão aí no seu livro. Então, o terceiro gatilho mental que esse livro trouxe para mim em relação à música foi essa questão do Dom Pedro I como compositor. E aí lá para frente, mais adiante, já que a princesa Dona Leopoldina já havia falecido, e aí depois de levar 8 negativas de proposta de casamento, o nosso Dom Pedro I se casa novamente com Dona Amélia. Só que o que é interessante no casamento dele? A missa que foi entoada lá, executada na Capela Imperial para as bênçãos de núpcias, era uma composição também de Dom Pedro I. Olha só se o nosso Dom Pedro I também não foi um compositor sacro, né? E agora vai vir a parte mais interessante que eu achei musicalmente em relação a Dom Pedro, que foi o seguinte: qual que era o pano de fundo agora? Dom João VI havia morrido e a sua mãe, a Carlota Joaquina, queria que o seu irmão Dom Miguel assumisse o trono de Portugal. E tanto Portugal quanto o Brasil estavam passando por um momento assim bem atribulado e por muitas revoltas. E assim, para resumir a história, se você quiser saber bem o pano de fundo, mais uma vez, está tudo detalhado aqui no livro do Paulo Resutti. Então, Dom Pedro I, ele abdica do trono no Brasil e ele parte para Portugal para lutar contra o irmão Dom Miguel a favor da sua filha, que era a Dona Maria II, que, aliás, curiosamente, pouca gente sabe, é que a Maria II ela foi rainha de Portugal e ela era brasileira, então ela foi a única brasileira rainha de Portugal. Só que ele não vai direto para Portugal para lutar contra o seu irmão, ele vai buscar alguns aliados ali políticos e ele passa uma temporada na França. E uma coisa bem curiosa, quando ele chega na França, ele chega pela Normandia. E quem é meio ligado aí à Segunda Guerra Mundial sabe que a Normandia foi aonde os aliados chegaram e também numa praia e foi conhecido como o Dia D. Né? Quem assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan conta mais ou menos essa história aí. Só que lá, naquela época, quando Dom Pedro chegou, ele recebeu uma homenagem, tem uma rua lá com o nome dele. E quando aconteceu o Dia D, já havia essa rua com o nome aí de Dom Pedro I na França. Bom, mas isso foi só um parênteses aí. Então, vivendo aí um período na França, Dom Pedro I, como era muito chegado aí às artes, ele começa a frequentar os teatros, as óperas, balés, saraus, bailes, tudo que era oferecido ali para a alta sociedade da França. E ele conhece, então, um compositor chamado Gioachino Rossini, que pediu autorização para Dom Pedro para reger uma abertura de composição de Dom Pedro. E o The Harmonicon de Londres publicou que Dom Pedro não apenas esteve presente, mas dirigiu em pessoa a execução da peça e a obra foi muito aplaudida. Em outra ocasião, Rossini também regeu a abertura de Dom Pedro e estava presente o Luís Felipe e a Rainha da França, e também foi noticiada a qualidade da peça e do compositor nessa apresentação.
Só que se não faltou publicações elogiando as peças de Dom Pedro, também não faltou, por parte da imprensa, algumas publicações contrárias, né? E alguns jornais que eram contra o rei Luís Felipe diziam o seguinte, que a música do imperador era tão ruim que era o motivo dos brasileiros exigirem a sua abdicação. Ou ainda diziam o seguinte, que bastava tocá-la em Portugal para que os soldados do irmão saíssem correndo. O mais curioso é que 30 anos depois, Rossini manda uma carta para o Dom Pedro II, lembrando desses episódios, e no final da carta ele pede aí um pouco do nosso café brasileiro. Bom, pessoal, concluindo então, vocês viram que eu não fiz um review total do livro, mas eu peguei esses ganchos relacionados à música. Claro, por mais que nesse vídeo a gente tenha trazido aí um Dom Pedro I músico e compositor, seria injusto compará-lo com os músicos da sua época, mesmo porque a gente viu o peso e que tipo de músico que havia no seu tempo. Não tem como a gente comparar Dom Pedro I com Beethoven. Aliás, não tem como comparar quase ninguém com Beethoven, né? Sobretudo no seu tempo. Então seria meio que injusto dizer que Dom Pedro I teria sido um grande compositor. Porém, a gente não pode negar que, de acordo com as suas obras e também de acordo com o relato das cartas, ele foi um compositor acima da média, tendo em vista o tanto de tempo que ele viveu e as suas atividades aí como imperador, tanto do Brasil quanto de Portugal. Então, digamos assim, que como um músico amador, ele estava muito acima da média, né? Tanto do seu tempo quanto de hoje também. Então, só para citar algumas de suas obras, para encerrar o nosso vídeo, dentre as obras de Dom Pedro I estão um Tedeu, uma sinfonia, uma missa, né, que foi tocada no seu casamento com a Dona Amélia em 1929, aquela abertura que o Rossini regeu em Paris em 1831, o hino da independência, que para muitos deveria ser o hino nacional, o hino da Carta, que foi o hino nacional de Portugal até o final da monarquia naquele país em 1910. Olha só que interessante. Além de outras obras que têm sido descobertas por pesquisadores desde a década de 50, que são atribuídas a Dom Pedro I. E o que me chamou mais atenção nesse livro aqui em relação à vida de Dom Pedro I é que, além de ele teve uma vida tão curta, né, ele viveu apenas 36 anos, dos quais 23 no Brasil, 13 em Portugal, ele pôde ter uma vida assim tão intensa. Então, se você é daqueles que tem uma imagem de Dom Pedro como sendo apenas mulherengo, que nem brasileiro ele era, e outros estereótipos aí que a nossa televisão brasileira e os nossos livros de história tentam colocar na nossa cabeça, eu quero indicar muito para você e dizer que você não conhece Dom Pedro I, e eu fiquei assim fascinado com a leitura desse livro, que é uma leitura muito tranquila, muito fácil, e que eu indico demais. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.